Meus amigos, boa noite. Professor Pietro aqui mais uma vez, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que todos se encontrem em casa e bem. Meus amigos, hoje a gente vai falar de uma aula muito legal, que é o valor das peças, e eu gosto muito dela por algumas razões. A primeira delas, a gente vai começar a ter uma noção de escolha de jogada. Se essa é a melhor jogada, essa não é a melhor jogada, e vocês vão começar a ter material para estar analisando tudo isso. A segunda coisa que é muito legal é que hoje, pela primeira vez, a gente está falando de estratégias, de técnicas de xadrez, e não simplesmente de regra. Tudo que a gente falou até então pode fazer ou não pode fazer. Se eu mexi o rei, eu não posso fazer o roque. Se eu joguei o peão, já dei o pulão, eu não posso dar o pulão de novo. Então era tudo muito ali regras. E hoje vocês vão ter material para tomar as decisões que vocês acham melhor. Imagina na partida, por exemplo, isso é muito comum quando a gente está começando a jogar xadrez, que eu estou jogando uma partida, eu peguei 2 peões e perdi uma dama. Aí eu falo assim, eu estou ganhando. Eu tenho uma peça a mais, eu peguei 2 peões, mas eu perdi a dama, mas eu tenho 2 pontos por 1. Não tem sentido, porque a dama é uma peça extremamente poderosa. E é isso que a gente vai começar a conversar hoje. O peão, ele é a nossa unidade, tá? O peão, ele tem o valor de 1 ponto. Então eu peguei um peão, eu tenho 1 ponto. Eu peguei 3 peões, eu tenho 3 pontos. Eu peguei 5 peões, eu tenho 5 pontos. Simples assim a conta. Pietro, mas então se eu tiver mais ponto, eu ganho o jogo? Não, não tem nada a ver com isso. Mas em tese, quem tiver mais ponto tem mais força no tabuleiro para ganhar a partida. Não é uma verdade absoluta, mas certamente quem está ganhando de ponto tem mais chance de vencer. O cavalo e o bispo, eles têm o mesmo valor. Eles valem, cada um deles vale 3 pontos. A torre, ela tem um valor de 5 pontos. A dama, ela tem um valor de 9 pontos. E o rei tem o valor do jogo inteiro. Ele vale infinito. Eu gosto muito do termo jogo inteiro, mas o jogo inteiro infinito, esse é o valor do rei. Pietro, muito legal. E como eu uso isso de forma prática? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Pronto. O cavalo, ele pode, se quiser, capturar a torre, certo? Só que se o cavalo capturar a torre, a dama está aqui e captura o cavalo. Ou seja, como é que a gente analisa se vale a pena ou não? Gente, não estou considerando outras peças do jogo, estou considerando somente esse momento se é bom ou se é ruim em termos de ponto. Outras peças colocadas está fora de questão. Mas imagine o seguinte, nesse momento aqui eu posso capturar um cavalo, eu posso capturar uma torre. Se eu capturar a torre, eu preciso entender que eu simplesmente não ganhei uma torre, eu estou ganhando. Aí eu perdi o cavalo. Mas valeu a pena? Vamos fazer uma conta aqui. Eu peguei 5 pontos, que é quanto a torre vale. Peguei 5. Eu perdi 3 pontos. Ou seja, eu ganhei 5, mas eu perdi 3. A conta é 5 que eu ganhei, menos 3 que eu perdi, eu saí ganhando de 2 pontos. Se eu sair ganhando de 2 pontos, quer dizer que essa jogada para mim foi uma boa jogada. Vou pegar aqui um outro exemplo. O segundo exemplo aí, botar uma questão aqui, botar essa aqui, tá bom, beleza. Vamos lá? Nesse momento aqui é a vez do jogador de pretas, e ele tem a opção de jogar dama, captura essa torre aqui, tá? Se dama capturar essa torre, eu vou jogar torre, captura essa dama aqui na casa D5. Vamos fazer nossas contas aqui. Quanto vale a torre? A torre vale 5 pontos. Eu ganhei uma peça que vale 5, e quanto vale a rainha? A rainha vale 9. E eu perdi uma peça que vale 9. Se eu ganhei 5 e perdi 9, eu fiquei com 4 pontos a menos. Ou seja, essa jogada para mim seria uma jogada ruim. E é bem legal então no xadrez, a gente costuma dizer aqui que a torre, esta torre aqui que está na casa E5, está defendendo a torre da casa D5. Porque se a dama tomar, a torre toma, ou seja, ele saiu ganhando de ponto. Então, na verdade, a torre impede que eu faça essa jogada. Em tese, ela deveria impedir. Eu posso fazer, mas olhando simplesmente essa situação, não foi uma boa jogada, porque eu perdi mais ponto do que eu ganhei.
Vamos dar uma olhada aqui na outra posição, para a gente finalizar esse tema. E esse momento aqui ele é um momento bem importante, peço que vocês prestarem muita atenção, por favor. Então vamos lá. Aqui é a vez das pretas novamente. O bispo aponta para este cavalo, tá vendo? Ele pode capturar esse cavalo. Se o bispo capturar o cavalo, a torre pode capturar o bispo, certo? E aí vem a questão: quanto vale o bispo? O bispo vale 3 pontos. Quanto vale o cavalo? O cavalo vale 3 pontos. Sempre que ganhei menos perdi for 0, a gente no xadrez vai chamar de troca. Eu ganhei 3 pontos, eu perdi 3 pontos. Porque a gente tem um conceito ainda de perder. Quer ver um exemplo muito comum que acontece? Quando essa questão de perder e trocar, a gente chama aqui, deixa eu só terminar aqui para não voltar essa posição, a gente chama esse momento aqui de troca. Eu ganhei 3 e eu perdi 3. Isso é uma troca, tá legal? É muito comum posições como essa aqui, tá assim, por exemplo, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esse momento aqui, eu já vi isso é muito comum, pessoal pensando assim: vou botar esse peão aqui. Ah, não, porque se eu colocar esse peão aqui, ele vai me pegar. Primeira coisa importante, quando a gente for tentar jogar, a gente tem que buscar olhar um pouquinho à frente. Porque se ele botar, vou fazer sem mexer, se esse peão vier aqui, esse peão pega aqui, esse peão vai pegar aqui. Vou fazer aqui mexendo agora para vocês verem. Jogou aqui, esse peão pode pegar, esse peão pode pegar. Ou seja, o que é importante entender, e isso é muito difícil no começo, por isso que eu estou dando uma atenção especial para esse momento, quando o peão jogar aqui, a gente chama isso de troca. O branco não está perdendo um peão, ele está trocando, que é uma opção das pretas. As pretas poderiam deixar, sei lá, se ele pegar aqui depois, eu vou pegar aqui. As pretas poderiam deixar, as pretas poderiam jogar para frente esse peão, para não trocar. Poderiam jogar para frente esse peão aqui. Tinha um monte de coisa para fazer. Mas nesse momento aqui, quando o branco joga A3, isso é uma troca. Não está perdendo, porque o peão preto pega, o peão branco pega, tá? Então são esses momentos que podem acontecer quando tiver uma conta. Você pode fazer a conta e ser um empate, vai ser uma troca. Você pode fazer uma conta e você tá ganhando mais ponto, é bom para você. Ou você pode tentar fazer essa captura e estar perdendo ponto, e aí geralmente não é bom para você. Tá legal? Querido, eu queria lembrar uma coisa importante. Isso que a gente falou, na verdade, são situações que nem sempre vai ser uma realidade, mas em 95% dos momentos vai ser. Então ele é um excelente norteador pra gente. Tá legal? Qualquer dúvida é só postar aí. Um beijo, um abraço, até a próxima aula. Boa tarde, pais, boa tarde, alunos. Eu sou o professor Daniel, professor de xadrez do Elite, né? Eu tô aqui hoje para falar sobre um tema importante do jogo, que é o cheque. Cheque esse que se escreve com a letra X, né? Tá aí uma curiosidade do cheque no xadrez, né? Então vamos lá. O cheque, qual é o significado da palavra cheque no jogo do xadrez? É quando o rei está atacado e tem para onde fugir, né? Então aqui todo mundo vai observar a dama branca, né? Essa aqui que eu vou marcar com a casinha verde, com a corzinha verde, né? A dama branca, ela está atacando o rei preto. Olha só, dama branca atacando o rei preto. Esse rei, ele é obrigado a escapar do cheque, tá? Então, como a gente pode escapar do cheque? Existem 3 maneiras. Quais são as 3 maneiras? Primeira delas é você fugindo com o rei, escapando com o rei para uma casinha, né? Aqui no caso, né? Indo para frente, né? O rei preto indo para frente, da casa 8 para a casa A7, tá? Então, eu vou voltar aqui à posição, né? Essa é uma das maneiras de você escapar. A segunda maneira é você cobrindo o cheque, né? Colocando uma peça cobrindo o cheque, fazendo uma espécie de escudo, né, sobre o rei, né, e protegendo ele. Então, o bispo agora protege, né, o rei da dama branca. Voltando aqui à posição,
A terceira maneira de você fugir do cheque, tá, é capturando a peça que está atacando o rei. Então, o mesmo bispo que está aqui na casa E5, ele pode capturar a dama que está na casa A1. H8, perdão. Então, vamos lá. Qual, né, é a melhor maneira de você fugir do cheque? Dessas três, né, varia muito. Nessa situação, obviamente, você capturar a rainha, né? É a melhor possibilidade. Mas aqui num outro exemplo, tá? A gente vai ver uma posição, né, em que você tem a torre branca atacando o rei preto, né? Botei aqui a setinha, a torre branca. E se eu usar agora a dama preta para capturar a torre branca, né, eu vou perder a minha peça mais valiosa, né? Eu trocaria 5 pontos, 9 pontos por 5 pontos, né? Não faz muito sentido. Então, nesse caso aqui, também não faz muito sentido você cobrir o cheque com a dama, porque você vai perder ela da mesma forma, né? Vai perder uma peça mais valiosa, né? Então, nesse caso aqui, a melhor maneira é você fugir com o rei, ok? Então, esse é o nosso tema de hoje, tá? Grande abraço a todos. Queridos, bom dia, tudo bem? Professor Pedro aqui mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouco aí de checkmate, né? A gente já viu o cheque, que é quando o rei está atacado, ele consegue sair. E hoje falaremos do checkmate, que basicamente o rei vai ser atacado também, mas de certa forma ele não vai ter, de certa forma não, com certeza ele não vai ter como fugir. Então aqui, por exemplo, nós temos um exemplo onde a gente tem essa torre aqui. A torre de G8, ela faz um ataque direto ao rei. Não existe outra peça para ajudá-lo. Qualquer jogada que ele faça, ele não tem como sair desse ataque. Então o conceito de checkmate é quando o rei vai estar com a peça apontando diretamente para ele. Ele não consegue de forma alguma fugir desse ataque. O checkmate, ele é o objetivo do xadrez, né? O objetivo do jogo de xadrez é você conseguir montar uma armadilha. A gente só tem que tomar cuidado, por exemplo, uma situação como essa aqui, que a gente vai conversar em algum momento. Mas imagina essa situação aqui. Nesse momento, o rei branco, ele não pode jogar nem para cá, nem para cá. Essa torre aqui não permite. Nem para cá, nem para cá, para as casas D7 e D8, que essa torre não permite. Ele não pode jogar para frente, porque não permite. Só que esse momento aqui, ele não é chamado checkmate. Você fala assim, Pietro, mas por que não é checkmate? O checkmate é quando o rei está sendo atacado e qualquer casa que ele jogue, ele não vai ter como fugir. Não tem peça para ajudar, não dá para fazer o escudo, não dá para capturar a peça que dá cheque. Então, detalhe importante não pode, em hipótese alguma, faltar o ataque. Pietro, tá bom, então essa posição que você colocou, o que faltaria para ser checkmate? Se eu colocasse, por exemplo, cavalo aqui, eu estaria dando checkmate. Porque o rei não pode mexer de qualquer forma e o cavalo faz 1, 2, 3, 4. Para ser cheque ou checkmate, tem que ter necessariamente uma peça apontando para o rei. Tá bom? Queridos, esse foi o vídeo dessa aula. Um beijo, um abraço, até a aula que vem.